Acha que a perda muscular após os 70 anos é inevitável? Pense novamente. Cientistas acabaram de descobrir 6 proteínas que funcionam melhor do que os ovos. E uma delas tem um nome que parece o do próprio diabo. Deixe-me contar-lhe sobre o Frank. Aos 88 anos, ele não conseguia levantar-se da cadeira sem ajuda. A família dele temia que ele precisasse de um andador em breve. 10 semanas depois, ele estava a caminhar vigorosamente pelo parque todas as manhãs. O seu segredo não era comer mais ovos. Era escolher proteínas que realmente funcionam para os músculos envelhecidos. Provavelmente já ouviste dizer que os ovos são a proteína perfeita. O teu médico pode ter-te dito isso. O teu nutricionista também. Mas há algo que eles não mencionaram. Depois dos 70 anos, o teu corpo processa as proteínas de forma diferente. Muito diferente. Aquele pequeno almoço com 4 ovos que estás a forçar-te a comer, os teus músculos podem estar a ignorar a maior parte dele. Quando eras mais jovem, os teus músculos ficavam com fome de proteínas durante horas depois de comeres. Agora, essa janela fecha-se rapidamente. Muito rapidamente. Quando os ovos são digeridos pelo teu organismo, o que leva de 3 a 4 horas, os teus músculos já desistiram de esperar. Eles seguiram em frente. E tu ficas a perguntar-te por que é que continuas a perder força. Mas e se pudesses voltar atrás? E se existissem proteínas que os teus músculos envelhecidos realmente reconhecessem e usassem? Proteínas que não ficam paradas no estômago, mas correm direto para onde são necessárias? Foi exatamente isso que os investigadores descobriram, e isso os chocou. Quando testaram a síntese de proteínas musculares de Frank após 10 semanas, ela correspondia à de alguém 25 anos mais jovem. Não por comer mais, por comer de forma mais inteligente. Pronto para saber o que Frank descobriu? Estas 6 proteínas não apenas mantêm os músculos, elas os reconstroem ativamente. Algumas agem em minutos, outras protegem-no durante toda a noite. E a última? Bem, o nome pode fazer-te rir, mas o seu poder vai deixar-te surpreendido. Antes de começarmos, diga-me de onde está a assistir. Deixe um comentário abaixo. As suas palavras ajudam este canal a crescer. E se isto o ajudar, clique no botão Gosto. É gratuito, mas significa tudo para nós. Vamos começar com a proteína escondida na sua despensa. Aquela que custa menos do que o teu café da manhã, mas tem mais poder de construção muscular do que tu imaginas. Lentilhas. Sim, lentilhas. Fica comigo. Provavelmente estás a pensar que a proteína vegetal não pode competir com os ovos. É o que todos pensam, até verem a ciência. Uma chávena de lentilhas cozidas fornece 18 gramas de proteína. Mas essa não é a parte impressionante. Nem de longe. O que torna as lentilhas especiais é o que vem com essa proteína. Lembra-te que eu disse que os músculos envelhecidos não absorvem bem a proteína? As lentilhas contêm fibras especiais que mudam isso. Essas fibras alimentam as bactérias boas no teu intestino. Essas bactérias, por sua vez, criam algo chamado butirato. Parece sofisticado, mas o que importa é o seguinte. O butirato acalma a inflamação nos músculos. Ele melhora a resposta do teu corpo à insulina e pode aumentar a absorção de proteína em até 30%. Pense nisso. A mesma quantidade de proteína, mas os seus músculos usam 30% a mais. É como receber um reforço de proteína grátis em todas as refeições. Mas espere, tem mais. Muito mais. As lentilhas contêm folato. Muito. Uma porção cobre 90% do que você precisa diariamente. Por que isso é importante? Porque 1 em cada 3 pessoas com mais de 70 anos tem deficiência de folato. E sem ele, o corpo literalmente não consegue construir novos músculos. Corrija essa deficiência e estudos mostram que a força,
melhora em apenas 2 semanas. A massa muscular aumenta cerca de 5% após 3 meses. O ferro é outro bônus. Cada chávena contém mais de 1/3 das suas necessidades diárias. Combine lentilhas com alimentos ricos em vitamina C, como pimentos ou tomates. A absorção de ferro triplica. Esse ferro ajuda a transportar oxigênio para os músculos. Assim, mantém-se ativo sem ficar sem fôlego. Além disso, as lentilhas têm mais potássio do que as bananas. Isso significa menos queimbras, menos perda de cálcio, músculos mais firmes. E aquelas variedades coloridas? Vermelhas, verdes, pretas. Elas são ricas em compostos que combatem exatamente a inflamação que está a quebrar os seus músculos neste momento. Aqui está a parte prática. As lentilhas vermelhas cozinham em 10 minutos. Elas ficam cremosas e macias. Perfeitas se tiver dificuldade em mastigar. As verdes ficam firmes em saladas. Lentilhas pretas beluga? Elas têm mais antioxidantes. Quer potencializá-las? Germina-as. O teor de proteínas aumenta 20% e são mais fáceis de digerir. Portanto, não, as lentilhas não são mais fracas do que os ovos. São mais fortes em aspectos importantes para os músculos envelhecidos. São baratas, são rápidas e contêm compostos protetores que as proteínas animais simplesmente não têm. Mas se as lentilhas o surpreenderam, espere até ouvir falar destas pequenas sementes. Contêm uma proteína tão semelhante ao plasma humano que o seu corpo pensa que é caseira. Sementes de cânhamo. 3 colheres de sopa custam menos do que o seu café, mas fornecem 10 gramas de proteína completa. Completa significa todos os aminoácidos de que os seus músculos precisam, tal como os ovos. Mas é aqui que as sementes de cânhamo se destacam. Contém algo chamado edestina. É quase idêntica às proteínas do seu sangue. O seu corpo reconhece-a instantaneamente. Não é necessária nenhuma decomposição complexa. Os seus músculos absorvem-na como se a conhecessem desde sempre. O que, de certa forma, é verdade. O perfil de gordura também é importante. As sementes de cânhamo têm o equilíbrio perfeito entre ômega 6 e ômega 3. 3:1. Ovos? Muitas vezes têm 20:1. Esse desequilíbrio alimenta a inflamação. A mesma inflamação que destrói os seus músculos. As sementes de cânhamo combatem-na. Também contém GLA. Isso é ácido gama-linolénico, uma substância rara. Converte-se em DGLA no seu corpo. Estudos mostram que isso pode reduzir a dor muscular em 40% em adultos mais velhos. A recuperação também é mais rápida. Imagine terminar os seus exercícios e sentir-se melhor, não pior. Depois, há a arginina. Este aminoácido dilata os vasos sanguíneos. Mais oxigênio chega aos músculos. Mais nutrientes também. Depois dos 70 anos, a circulação diminui naturalmente. A arginina reverte isso. Melhor ainda, ela estimula a libertação do hormônio do crescimento. Essa hormona diminui pela metade entre os 40 e os 70 anos. A arginina pode aumentá-la em 30%, especialmente após o exercício ou antes de dormir. O magnésio também é muito importante aqui. 3 colheres de sopa cobrem quase metade das necessidades diárias. No entanto, 80% dos idosos têm deficiência de magnésio. Isso causa queimbras, fraqueza e recuperação lenta. O magnésio também ativa a vitamina D. Então, comer sementes de cânhamo com salmão é uma fonte poderosa de recuperação. A cor verde vem da clorofila. Ela ajuda a transportar oxigênio, reduz a fadiga, até elimina resíduos do tecido muscular. E, ao contrário da maioria dos superalimentos, as sementes de cânhamo não precisam de preparação. Não precisam de ser cozinhadas. Não precisam de ser refrigeradas. Polvilhe-as no iogurte, misture-as na aveia. Coma-as diretamente do saco, têm um sabor suave
e a nozes, como sementes de girassol frescas. Comece com uma colher de sopa. Aumente à medida que a sua digestão se ajusta. Os seus músculos vão agradecer. Mas, por falar em salmão, essa é a nossa próxima proteína e faz algo que os ovos nunca poderiam sonhar. O salmão selvagem repara os danos musculares ao nível celular. Cada porção tem cerca de 22 gramas de proteína. É um bom começo. Mas e as gorduras ômega 3, EPA e DHA? É aí que a magia acontece. Elas agem como óleo numa máquina enferrujada. As fibras musculares envelhecidas precisam desesperadamente disso. Imagine a inflamação como ferrugem. Ela está a corroer os seus músculos por dentro. Os ovos fornecem os blocos de construção, claro, mas não conseguem impedir a ferrugem. O ômega 3 consegue. A Universidade de Washington estudou isso. Adultos mais velhos comeram salmão 3 vezes por semana, sem exercício extra, sem outras mudanças na dieta. Eles ganharam 6% mais massa muscular, apenas com o ômega 3. Como? Essas gorduras se entrelaçam nas paredes das células musculares. Elas mantêm as células flexíveis, prontas para crescer. Também ativam algo chamado mTOR. Esse é o seu interruptor principal para a construção muscular. Ao mesmo tempo, reduzem as moléculas inflamatórias, aquelas que destroem ativamente os músculos. O salmão também fornece o que os ovos quase não têm: vitamina D. Uma porção de salmão selvagem tem cerca de 1000 unidades. Além de ajudar o cálcio, a vitamina D ativa diretamente a construção de proteínas musculares. Estudos mostram que corrigir a deficiência de vitamina D pode aumentar a força em 20% em idosos. Isso é enorme. Vê aquela cor rosa? É a astaxantina, um antioxidante 6.000 vezes mais forte que a vitamina C. Protege as centrais energéticas das células. As mitocôndrias. Resultado? Melhor resistência, menos fadiga. Idosos que tomam suplementos com essa vitamina têm um aumento de quase 40% na resistência. O selênio é outro vencedor. Uma porção cobre 40% das necessidades diárias. Cria uma enzima que protege os músculos contra danos. Além disso, o salmão contém naturalmente creatina, cerca de 1 grama por porção. Isso ajuda a ter contrações mais fortes. O desempenho melhora de 5 a 15% quando combinado com atividade física. O salmão selvagem do Alasca é o melhor. Tem mais ômega 3 do que o de viveiro. Mais vitamina D. Cor natural sem corantes. Cozinhe no vapor em fogo baixo. Ou assa em forno baixo e lentamente. O calor alto destrói esses ômega 3 preciosos. Esprema limão por cima. Previne a oxidação. Aumenta a absorção de ferro. Não tem dinheiro para comprar fresco? O salmão selvagem enlatado é ótimo. Coma também as espinhas, que são macias. São um extra de cálcio. Misture com iogurte grego e ervas. Agora tem proteínas, probióticos e ômega 3. Os seus músculos e intestinos ganham. O salmão selvagem não alimenta apenas os músculos. Ele reconstrói-os de dentro para fora. Mas a nossa próxima proteína funciona ainda mais rápido. Tão rápida que pode fazer os músculos de uma pessoa de 90 anos crescerem como os de uma pessoa de 60. Proteína de soro de leite em pó. Os cientistas não acreditaram nos resultados. Testaram 3 vezes. Pessoas com mais de 75 anos que tomaram soro de leite ganharam o dobro de músculos do que aquelas que comeram ovos. As mesmas calorias. A mesma quantidade de proteína. Resultados completamente diferentes. Eis o motivo. Após os 70 anos, a janela para a construção muscular diminui. Muito. Os músculos jovens permanecem receptivos por horas após a alimentação. Os seus? Talvez 30 minutos. Os ovos levam de 3 a 4 horas para serem digeridos. Nessa altura, a janela já fechou. Oportunidade perdida. O soro de leite é absorvido em cerca de 1 hora.
Ele inunda os músculos com aminoácidos exatamente quando eles estão prontos. Timing perfeito. Mas o timing é apenas parte do processo. O soro de leite contém grandes quantidades de leucina, o aminoácido que literalmente ativa a construção muscular. Os ovos têm 1,3 gramas por porção. O soro de leite tem 2,5 gramas. Depois dos 70 anos, precisa de quase 3 gramas de uma só vez para desencadear o crescimento. Isso é 5 ovos, ou apenas 1,5 colheres de soro de leite. Os outros aminoácidos de cadeia ramificada também são importantes. Isoleucina e valina. Eles alimentam os músculos durante a atividade física. Protegem-nos contra a degradação. O soro de leite tem todos eles, nas proporções exatas que os músculos precisam. Mas há algo que ninguém fala. O soro de leite contém anticorpos naturais, imunoglobulinas. Elas acalmam a inflamação intestinal. A mesma inflamação que bloqueia a absorção de proteínas em muitos idosos. Corrija o intestino, absorva mais proteínas. Simples, mas poderoso. Outro composto, o glicomacropéptido, controla as hormonas do apetite. Também torna as células mais sensíveis à insulina. Uma melhor resposta à insulina significa que mais proteína chega aos músculos. Menos é armazenada como gordura. Fica mais magro enquanto fica mais forte. A minha paciente de 92 anos descobriu isso. Todas as manhãs, ela mistura soro de leite com bagas congeladas e canela. As bagas protegem a proteína durante a digestão. A canela pode melhorar a função da insulina em 20%. Mais proteína atinge o alvo. Sensível à lactose? Use soro de leite isolado. Quase não fica lactose. Caso contrário, o concentrado de soro de leite tem compostos imunológicos extras. Misture com líquido frio. O calor danifica as proteínas. Beba em até 30 minutos para obter melhores resultados. O soro de leite reativa o seu mecanismo de construção muscular, mesmo quando a idade tenta desligá-lo. Mas, e à noite? É quando a perda muscular se acelera. A nossa próxima proteína protege-o enquanto dorme. Queijo cottage. Os seus músculos não descansam à noite. Eles estão ativos. Muito ativos. Sem proteína constante, eles se canibalizam para obter energia. Em adultos mais velhos, isso acontece mais rápido. Muito mais rápido. Você literalmente acorda mais fraco. O queijo cottage contém proteína caseína. Ao contrário do soro de leite, que tem ação rápida, a caseína forma um gel no estômago. Ela libera aminoácidos lentamente, por 6 a 8 horas, durante toda a noite. Pesquisadores holandeses provaram isso. Os idosos que comiam queijo cottage antes de dormir continuavam a construir músculos durante o sono. É como tomar uma infusão intravenosa de proteínas, mas mais saboroso. A caseína faz mais do que alimentar os músculos. Ela contém compostos que reduzem suavemente a pressão arterial. Promove um sono mais profundo. Um sono mais profundo significa mais hormônio do crescimento, o sinal de reparação do seu corpo. Proteínas melhores levam a um descanso melhor. Um descanso melhor constrói músculos mais fortes. Um ciclo maravilhoso. Uma chávena fornece uma nutrição incrível. Cobre 90% das necessidades de selênio. O baixo nível de selênio causa fadiga e fraqueza. Também 14% do cálcio para os ossos e contrações. Além de 38% da vitamina B, 12% para o processamento de proteínas. E 30% do fósforo, que alimenta o ATP, a fonte de energia dos músculos. É macio, fácil de digerir, não precisa de cozinhar. Perfeito quando é difícil mastigar ou quando o estômago está ácido. O sódio natural ajuda na hidratação e na circulação. Muito salgado? Enxague rapidamente. Reduz o sódio em 40% sem perder proteínas. Transforme-o num ritual antes de dormir. Misture sementes de linhaça para obter ômega 3. Adicione nozes para obter arginina. Ou misture com mel e congele. Um gelado saudável que protege os músculos.
As pessoas dizem que acordam menos rígidas, mais energizadas, mais fortes. O queijo cottage protege os músculos durante a noite, mas a nossa última proteína tem um nome que soa absolutamente diabólico. Não se deixe enganar. O seu poder pode salvar a sua independência. Seitan. Sim, pronuncia-se como Satanás. Mas esta proteína à base de trigo é tudo menos maligna. 100 gramas contém 39 gramas de proteína. Isso rivaliza com os melhores bifes. Sem gordura saturada, sem inflamação, sem o peso digestivo. Feito a partir do glúten vital do trigo, o seitan remove o amido e a fibra do trigo. O que resta é proteína concentrada e facilmente absorvida. Essencial para idosos cuja digestão ficou mais lenta. O seu corpo obtém o máximo de proteína com o mínimo de esforço. A ciência comprova isso. Um estudo de 2022 publicado na Clinical Nutrition descobriu algo notável. Idosos que consumiam proteínas vegetais como o seitan preservaram 21% mais músculos do que aqueles com dietas mistas. Não apenas mantiveram, preservaram. Há uma diferença. O seitan é naturalmente baixo em gordura e carboidratos. Perfeito para controlar diabetes ou colesterol. Obtém proteína para construir músculos sem picos de açúcar no sangue, sem calorias desnecessárias. Nutrição pura e eficiente. A textura também o diferencia. Denso e carnudo. Mais satisfatório do que tofu ou tempeh. Corta em fatias para salteados. Salteie com alho e azeite. Grelhe em tiras fumadas. Marine e asse para obter um sabor a churrasco. Absorve todos os temperos que adicionar. Aqui vai uma dica profissional. Combine seitan com alimentos ricos em vitamina C. Pimentos, brócolos, couve. Porquê? O ferro vegetal é melhor absorvido na presença de vitamina C. Essa combinação transforma o seitan num aliado ainda mais forte para os músculos. Agora sabe a verdade. Estas 6 proteínas provam que a perda muscular não é o seu destino. Nem aos 70, nem aos 80. Nem mesmo aos 90. Lembra-se do Frank? De cadeira de rodas a passear no parque em 10 semanas? Pode ser você. Os ovos têm o seu lugar, mas a ciência mostra que existem opções melhores. Lentilhas com fibras que combatem a inflamação. Sementes de cânhamo que o seu corpo reconhece como familiares. Salmão selvagem que reconstrói as células por dentro. Proteína de soro de leite que desencadeia o crescimento instantâneo. Queijo cottage que protege durante a noite. E seitan, com mais proteína do que bife. Estes não são apenas alimentos. São ferramentas. Para manter a independência. Para se manter forte. Para provar que a idade é apenas um número. A escolha é sua. Continue a fazer o que sempre fez. Ou experimenta algo comprovadamente mais eficaz. Comece aos poucos. Escolha uma proteína. Experimente esta semana. Observe como se sente. A sua energia, a sua força, a sua recuperação. Depois, acrescente outra. Crie o seu próprio menu para proteger os músculos. Um menu que funcione com o seu corpo em envelhecimento e não contra ele. Se isto lhe abriu os olhos, faça-me um favor. Clique no botão Gosto. Diga-me nos comentários qual a proteína que vai experimentar primeiro. E subscreva para não perder a próxima descoberta que pode mudar a sua vida. O seu apoio ajuda a chegar a outras pessoas que precisam desta informação. Obrigado por assistir. Obrigado por se preocupar com a sua saúde. E que continuemos fortes, independentemente do que diz o calendário, porque merece viver plenamente, em todas as idades.